Eu tava procurando por jogos de terror pra jogar. Descobri que existe um jogo asiático que aparentemente não daria pra mim jogar, porque ele foi banido em toda parte. Eu quero descobrir porque ele foi banido, só que não tem como eu jogar pra descobrir porque ele foi meio que banido. Desafiando esse fato, eu resolvi abrir uma máquina virtual aqui no meu PC e sair procurar esse jogo pelos confins da internet. Depois de um tempo, eu achei um torrent esquisito. Eu fui lá, baixei e simplesmente abriu isso aqui. Senhoras e senhores, foi isso que eu encontrei. O jogo começa assim, com você, o personagem principal, assistindo TV. Tudo normal. E uma voz começa a falar com você. Parece a voz da sua esposa, falando sobre sua filha. Isso parece bem legal e normal. Mas bem daqui a pouco, isso vai se tornar um pesadelo pra você. Tipo, eu te garanto. Tá muito bonitinho esse jogo, Barry. Eu não sei porque ele foi banido. Você vai me mostrar porque ele foi banido? Assim, eu também tava achando isso. Mas aí o negócio avança bem rápido. Tá, esse cenário escuro aqui é provavelmente o que tu tava esperando. A gente começa a andar e basicamente conhece a nossa casa, completamente vazia. E aí vocês perguntam, mas ele não tinha uma mulher que tava falando com ele sobre uma filha? Cadê elas? Por que tem um quadro na sala aparentemente com a filha, a esposa dele? Por que com ele fora da foto como se tivesse sido cortado? Bem, vai juntando isso no quebra-cabeça. A gente está prestes a ter as primeiras respostas. Tipo assim, eu queria explicar o motivo, mas eu acho que é melhor você ver, tipo assim, com seus próprios olhos, olha aí. Um guarda-chuva flutuando. A gente decide se aproximar dele. O guarda-chuva desaparece e cai um sapato no chão. A gente resolve virar pra trás e aparece um ser feminino atrás de você. Tipo assim, eu queria dizer que ir na direção dele não... É a pior decisão da sua vida. Senhoras e senhores, a parte complicada desse jogo tá na história dele. E essa cena basicamente dá início a tudo. E eu vou mostrar por quê. Basicamente você vai, avança e abre essa porta. Tá, Barry, o que que tem? Olha só, olha, não, presta atenção, ó. É como se uma família tivesse acabado de chegar de mudança nessa casa. Vai juntando as peças. Tipo assim, essa é a nossa casa e uma família acabou de chegar aqui e tá despachando as mudanças. Exato. Voltamos no tempo, senhoras e senhores. Tipo assim, aparentemente a gente vai ver de primeira mão o que que deu errado. Aparentemente tava tudo certo, né, com a nossa família. E deu alguma coisa tudo errado. E essa coisa foi tão errada que aparentemente fez esse jogo ser banido. Eu tô curioso. Vamos avançar, olha só. Você tava se perguntando sobre a nossa esposa, olha ela. Não exatamente ela, mas uma espécie de caixa com discos dela. Uma foto e um prêmio que ela recebeu. Itens que a gente deixou nessa mesa assim que se mudamos pra essa casa no passado. E nesse momento, a gente olha pros lados, tentando identificar, tipo assim, o que que deu errado na história, né? Ela era cantora. Então a gente continua andando pela casa. Então descobrimos algo. Olha só. Conforme a gente organiza a mobília, as nossas memórias vão voltando. Isso acaba sendo bem útil, a gente acaba vendo algumas fotos do tempo da nossa mulher de cantora. Só que no geral não tinha muita coisa aqui pra nos dizer o que que deu errado. Então seguimos em direção ao corredor do tempo novamente. Pra gente poder o quê? Avançar no tempo. Tipo assim, muito medo de andar por aqui. E finalmente voltamos à nossa casa em um cenário diferente. Sim, olha só, a gente realmente avançou no tempo. Tá, temos manequins na casa inteira. E nesse momento a gente se pergunta... Dessa época, tipo assim, existiam manequins na casa. Meio confuso, mas essa questão é solucionada logo em seguida. Isso porque a gente vem até essa mesa aqui e a gente percebe que são manequins de um casal. É o mesmo casal em posições diferentes. Aqui tem uma espécie de carta da filha deles falando sobre o dia dela. E aí entra um ponto interessante. Na última casa, a gente não tinha filha. Ela nasceu nesse meio, entre a primeira casa e essa segunda. Ok, espero que isso nos ajude a entender o que deu errado. É, mas... aqui a gente tem um manequim sozinho. É, o outro deve ter em algum lugar. Calma aí, meu Deus. Isso definitivamente não é bom pro coração. A gente vai até o quarto da filha deles, não tem nada aqui. Então a gente segue até o nosso quarto e aqui está. Ela é retratada também como uma boneca. E aqui entra uma dúvida. Note que eu posso aparentemente pegar a boneca pequena. E você lembra que se eu colocar seus objetos em seus devidos lugares, isso traria memórias pra gente? Eu pensei bem e fui naquele quarto da criança que não tinha nada. E vamos testar essa teoria agora. Lembranças. Como da outra vez apareceram diversos objetos no quarto, a gente pegou um bilhete e tinha isso aqui nele. Um bilhete falando sobre aniversário, que comemora seu aniversário de crianças de 1 ano. Meu, esses bichos não... A gente vai até o banheiro, encontra uma partitura, leva a partitura até o piano, ela começa a tocar uma música de aniversário. A gente volta pra trás pra ver aqueles manequins, eles já não estão mais lá, tem apenas uma festa de aniversário, sim. O tempo passou, estamos no aniversário de 1 ano dela. A gente pega uma boneca bailarina, coloca em cima do bolo e isso aqui acontece. Geralmente isso não acontece com bailarina, tá ligado? Não, é tipo assim... Eu queria ser famosa igual a mamãe. Então, tá. Aparentemente, eles tinham uma filha que queria ser uma superstar igual a mãe. E a gente também sabe que isso aqui aconteceu com a boneca maior, que simbolizava a mãe dela. Será que, tipo assim, a mãe dela morreu e causou, tipo, todo esse problema? Ela aconteceu, tipo assim, isso aqui com ela, tá ligado? Não temos respostas suficientes ainda. Pera. Aparentemente tem alguém na porta daquele corredor do tempo. Tá, a gente vai lá e abre, não tem ninguém. Não há o que fazer, vamos andar aqui de novo. Seguindo nossa jornada no tempo pra descobrir o que deu errado. O cenário agora está completamente escuro e a única coisa que encontramos é um boletim médico dizendo que a nossa filha está possivelmente doente, problemas pra respirar. Escutamos um choro vindo do quarto dela. Então pera, então aqui a gente vai poder ver a família dele, a nossa família pela primeira vez, tipo, tem gente aqui chorando. A gente corre pro quarto dela, porém tem uma placa aqui que diz que basicamente, tipo assim, você não pode entrar sem antes lavar as mãos. Procuramos uma torneira e quando começamos a lavar as mãos, isso aqui acontece. Quanto mais tentamos lavar as mãos, mais elas ficam completamente cheias de sangue. Mas tipo, por quê? Será que a gente tem alguma culpa nisso? Bem, vamos lá no quarto dela. E bem, senhoras e senhores, eu acho que temos 95% das respostas nesse ponto. Só falta encaixar uma peça. Tipo assim, aparentemente, o grande problema é que a filha dele ficou doente. Ainda mais por conta da cena logo em seguida, onde a gente começa a juntar diversas partes de um exame de raio-x. E então, com ele na mão, montado, tentamos comparar com a foto da filha na parede.
Mas isso não deveria ser suficiente pra criar todo esse cenário pra mão dele ficar suja de sangue. Então, já que a gente tem 95% da ideia do que deu errado nesse negócio, que fez o jogo ser banido, vamos acelerar esse vídeo. Eu vou entrar em todas as casas pelo tempo e eu vou resumindo pra você o que eu encontrei. E a gente vai fechar esse quebra-cabeça. Próxima casa. Somos afogados em um poço meio ensanguentado. Com isso acontecendo logo em seguida. Tipo assim, guarda isso que aconteceu. Assim, não esquece desse ponto aqui, beleza? Em seguida, a gente chega a outra casa, cheio de sapatos espalhados pela casa. Comida está sendo feita pra algum evento. E de repente vemos nossa mulher colocando algo na parede e ela desaparece quando a gente chega perto. E a gente se aproxima e a gente vê uma notícia de um jornal falando que cantora famosa anuncia aposentadoria, dizendo que quer focar na família. Então sim, o fato da menina ter ficado doente fez com que ela parasse de cantar. Então é isso, Barry. Foi isso que fez com que desse tudo errado. Calma, cara. Tipo, tem que ter mais alguma coisa relacionada a isso. Não tem como o ser humano entrar nesse estado de psicose que esse cara tá só porque a filha ficou doente. Tipo, assim, até tem. Mas não nesse caso aqui, entende? Mais uma passada no corredor. Dessa vez a gente vê coisas assustadoras envolvendo água. Eu tô começando a suspeitar da água. Eu não tô entendendo legal, não. E também tem uma historinha. Tipo, o jogo virou um jogo 2D muito bem feito. Como é que baniram essa merda? Tipo, e olha só, no final era sobre uma água mágica que curava também. E a água tinha acabado, inclusive. Mano, eu não aguento mais essa porra de água. Vamos de volta pro túnel do tempo. A gente tá quase lá. Eu sinto. Mais uns 20 minutos de gameplay e algo diferente finalmente acontece. Ao chegar perto da cama da sua filha, você entra na visão dela e começa a escutar uma discussão, onde basicamente a mãe dela fala como eles não têm mais dinheiro, já que o pai dela tá torrando todo o dinheiro com uma tal de Guanin, comprando um monte de relógios e coisas assim de rituais. Ele rebate falando que foi isso que salvou a vida da filha deles. Ela fala que eles já não têm mais dinheiro, já que ela, tipo, ela não tá mais cantando. Tipo, o cenário aqui então é que temos uma curandeira basicamente fazendo eles gastar, tipo, todo o dinheiro que eles têm. Para pra pensar, ela faz, tipo, rituais e a gente tem a água. Tipo assim, será que a gente tem, tipo, um ritual com água? O ritual com água baniu o jogo. Eu acho que a gente tá, tipo, bem perto da resposta agora. Bem, o que aconteceu em seguida? Eu basicamente fiquei uns 20 minutos lendo bilhetes médicos que mostravam que não existiam problemas reais com a menina. Não foram encontrados problemas nos exames de raio-x nem nos exames de sangue, mas ela só ia piorando. E ao mesmo tempo que vi ela na visão dela, eu presenciei o psicológico dela se deteriorando com o tempo. E o médico que tava fazendo esses exames de raio-x disse até, inclusive, em um dos relatórios que ela deveria ir num psicólogo. E o que tem, Barry? E que, tipo assim, nesse meu tempo eu fui também coletando um monte de objetos pela casa, principalmente essas placas de ferro de alívio. E conforme eu ia pegando esses objetos, eu ia colocando eles em um pote de vinho que tinha aparecido lá no começo do jogo e eu não tinha dado tanta importância. E andando pelo corredor do tempo, eu encontrei diversos recipientes de vinho. Bem, eu acho que não era água, é vinho. Por isso que aquela água tava parecendo sangue. Depois da gente receber a notícia que a menina piorou e que não foi encontrado nada no exame, aquela Guanin liga dizendo que a gente tem que seguir as instruções dela. Já avançamos muito no tempo. Sim, senhoras e senhores. Agora é o momento de consumar todas as respostas. E olha o porquê. Realmente, o ponto principal desse jogo tá relacionado com essa Guanin. Depois de receber aquele bilhete do médico falando que não tinha nada de errado com a menina, como você pôde ver, ela ligou e falou que a única coisa que podia ser feita agora é o seguinte ritual. E olha lá, meio que a estátua pra quem a gente vai rezar. É a mesma estátua de quando a gente foi afogado pelaquela água preta lá atrás e, tipo, que agora a gente sabe que é vinho. E esse ritual tem, tipo, um monte de gore. Tipo, a mulher vai guiando a gente vai andando pelo inferno, enfia uma colher no olho, arranca a nossa própria língua pra, tipo, salvar a nossa filha. É tão pesado que eu até achei que era isso que tinha feito esse jogo ser banido. Mas bem, o ritual termina e a gente volta pra casa e encontra uma fita. A gente coloca essa fita pra tocar e escuta diversas pessoas dizendo pra essa mulher coisas do tipo: eu tô rezando, pagando meus tributos pra você, mas meu filho não melhorou, ele tá morto agora, inclusive. Todos eles acreditavam que salvariam suas crianças se dessem todo o seu dinheiro a ela. Mas claro, ela só tava enganando eles. Esses rituais não funcionam de verdade. E ao lado do toca-fitas estava um bilhete que basicamente junta todas as peças. Aqui tá um manual pra um ritual que envolve você entrar numa banheira de vinho com certos objetos e, tipo, literalmente entrar inteiro na banheira de vinho, sem deixar a cabeça pra fora, entrar. Mas esse ritual não é pra gente, ele é pra nossa filha. E agora a gente anda pela última vez pelo corredor do tempo, enquanto escutamos uma ligação daquela mulher, a Guanin, nos instruindo a submergir a nossa filha na banheira, que deveríamos sair do quarto e deixar só ela, porque senão não funcionaria. E bem, voltamos pra nossa casa. Se você lembra, tinha um lugar que a gente não conseguia entrar durante a gameplay, eu não sei se eu te falei isso, mas o banheiro, basicamente você nunca consegue entrar lá, tá sempre trancado, é onde tá a banheira. E a gente vai agora, né, eu acho que é o único lugar que dá pra gente ir e ver o que tá acontecendo de verdade. E bem... Setembro 29, um dia chuvoso. Mamãe não estava em casa, eu sentia tanta falta dela. Eu tentando chorar, mas o nosso personagem matou a filha dele afogada. Eu sei disso porque, basicamente, ela fala que queria ser uma superstar igual a mãe. Em seguida, a gente entra nessa cena onde ela basicamente vai embora.
Durante aquela ligação final, a mulher disse pra termos devoção, isso que salvaria a nossa filha. E bem, olha só, esse é o nome do jogo. Devotion, devoção. Barry, eu não entendi porque o jogo foi banido. Bem, como eu não entendi, eu resolvi dar uma pesquisada, uma boa pesquisada. Eu descobri o real motivo desse jogo ter sido banido e fui basicamente político. Basicamente, esse é um jogo taiwanês e em uma parte do jogo eles zombaram do presidente da China. E aí, pra não arrumar problema com a China, todo mundo baniu o jogo. Me diz aí o que você achou desse tipo de vídeo. Os vídeos criando jogos não vão acabar, inclusive clica aqui nesse vídeo criando um jogo de Plants vs Zombies, só que versão terror. Clica aí, sério.